Nação flamenguista, a mídia aí discutindo esse jogo do Flamengo, né? Eu sei que vai ter muito assunto, pessoal. Esse jogo vai render muito ainda, né? E Zé Elias, Pascoal e Zinho, né? Falando sobre esse jogo, eu acho que eu já falei muito sobre esse jogo, deixou a desejar, sem sombra de dúvida. Não vou colocar aqui desculpa, porque teve Arrascaeta, porque fulano não jogou, porque o juiz não traçou, na verdade não foi o juiz, o VAR não traçou as linhas, estava impedido. Não, pessoal, não vou aqui chorar, não vou fazer aqui como outros rivais da gente, né, fazem sempre isso, né, sempre procurar justificativa. Não jogou bem, entre aspas, o segundo tempo, né, a partir dos 25 minutos do segundo tempo, realmente o Flamengo não fez uma partida que a gente está acostumado a ver, mas tem crédito, pessoal. Leonardo Jardim tem crédito, agora já é preparar essa equipe aí para esse jogo decisivo contra o Independente Medellín. Por que é que eu estou dizendo que é decisivo? Porque se ganhar, pessoal, o Flamengo praticamente já garante sua vaga nas oitavas, né? Será o primeiro clube do futebol brasileiro que garante sua vaga nas oitavas da Libertadores, né? Quanto tempo o Flamengo não fazia isso, né? E sobre a questão que Leonardo Jardim bateu no peito, assumiu, eu errei, os jogadores não têm culpa, a culpa foi minha. Pessoal, isso aí é do treinador. Chamar a responsabilidade, não querer transferir responsabilidade, porque ele poderia muito bem vir aí e dizer, não, eu fiz minha parte, pedi uma coisa, depois não deu certo, coloquei outros jogadores, também o juiz não marcou várias faltas, o VAR não chama. Não, pessoal, Leonardo Jardim não fez isso, né? Então, não vou aqui lamentar, não vou aqui chorar, faz parte do futebol. É bola pra frente, né? Como a gente sempre diz no mundo do futebol. Sem sombra de dúvida que a gente queria uma vitória. Não veio, tem essa próxima partida, tem tudo para o Flamengo recuperar boas atuações. Vale lembrar que o Flamengo já vinha ali fazendo grandes partidas. Eu acho, pessoal, sinceramente, eu acho que a parte física pesou, né? A parte física pesou e o banco de reserva do Flamengo ficou, assim, sem tantas opções, né? Porque os caras que era para estar no banco tá jogando, né? Então não ficou tantas opções como a gente tanto imaginava, né? Mas faz parte. A análise é o seguinte: fez um primeiro tempo muito bom, um início do segundo tempo muito bom, e no segundo tempo relaxou e o Vasco começou a dar aquele chutão, como a gente sempre está dizendo aqui, e conseguiu fazer os seus 2 gols, né? Vamos reagir ao vídeo, sempre deixando nossa opinião. O crédito do vídeo vai para o canal ESPN Brasil, link da descrição. Vamos ver o que eles falaram, pessoal. Pergunta ali na escalada, nas manchetes, Tetra. Foi vacilo do Malvadão ou mais mérito do Vasco? Para você, colocando nessa balança, como é que fica? Então, assim, acho que as duas coisas aconteceram, né? Eu não vou tirar nunca o mérito de quem não desiste, quem é resiliente, quem luta, quem vai buscar, que foi o caso do Vasco da Gama. Mas aí a gente vai analisar aqui o jogo e eu vou dar a minha opinião. Então, como você sabe que eu não gosto de ficar em cima do muro, para mim foi mais vacilo do Flamengo, porque o Flamengo abre 2-0, o Flamengo tem um time muito melhor do que o do Vasco, o Flamengo vive um momento muito melhor do que o do Vasco da Gama, a pressão é muito maior em cima do Vasco da Gama, o maior número de torcedores, como sempre, foi do Flamengo, então assim, tudo a favor do Flamengo, e o Flamengo vai tomar o primeiro gol aos 38 minutos do segundo tempo, e tomou o segundo, o empate aos 91, se não me engano, já nos acréscimos. Então, assim, acho que foi um vacilo, porque o Flamengo começa o jogo melhor, aí a gente está vendo o lance do pênalti, sem querer também é pênalti, eu acho que o Paulo Henrique vai na passada e tem a infelicidade nessa passada pisar no pé do Pedro, que não ia fazer nada, não ia conseguir, acho que nem cruzar ia conseguir. E o Jorginho bate muito bem, como sempre, sem pulinho, mas dessa vez vai direto e faz o 2-0, que o Flamengo absoluto no jogo, como você falou, muita gente pensou até numa goleada. O treinador foi muito sincero, principalmente quando fez o primeiro gol no início do jogo. As mudanças que ele fez com uma intenção de ter mais posse de bola, de ser um time mais experiente no meio campo, com a entrada do De La Cruz e do Saúl principalmente, era para segurar a bola, para ter mais bola, para trabalhar mais a bola e assim, português claro, e enrolar o
segurar o jogo. Já 2-0, tá mais pro final, vou segurar. O Flamengo teve algumas outras chances, o goleiro do Vasco, como sempre, muito bom goleiro, fazendo boas defesas, mas o Renato Gaúcho corrigiu um erro para mim, que ele teve no início do jogo. Já falando do jogo, não sei se já era para falar ou se era... Pode falar, à vontade. Quem vacilou mais para mim foi o Flamengo. Não, eu acho que assim, os treinadores, eles oscilaram igual os times que eles comandam. O Renato Gaúcho, para mim, começa o jogo conservador, com 2 laterais direito pelo lado ali, fazendo uma dobra, o Paulo Henrique com o Puma, com um meio-campo mais conservador, mais por dentro ali, com 2 homens de frente que não são os homens de lado, de velocidade de drible, que é o Brenner e o David. Hoje eles jogam até mais por dentro do que por fora. O Andrés tinha um problema aí de, sei lá, uma pancada que levou no meio de semana, mas eu tô com o Pascoal. O jogador consegue jogar quanto tempo? Eu prefiro que ele comece jogando. Vai entrar depois que a coisa, sabe? É que tudo bem, aconteceu, o Vasco buscou o empate, mas o Andrés Gomes, ele é um dos melhores do Vasco da Gama. E ele tá... Pessoal, eu vou aqui na mesma linha de Zinho. Não é que mas teve mérito do Vasco que empatou o jogo. Eu acho que teve mais vacilo do Flamengo, né? O Flamengo não era para ter vacilado. O Flamengo vacilou. O Flamengo deu bobeira. O Flamengo criou várias situações para fazer o terceiro gol. Não fez. E outra coisa, deixou o Vasco estar cruzando toda hora na área, né? E a gente sabia que o Vasco ia fazer isso. No banco, com essa questão de uma pancada. O Vasco ficou mais conservador, entregou a bola pro Flamengo no início do jogo, assumiu que o Flamengo era melhor. Opa, vamos jogar por uma bola. E assim, o Flamengo teve a oportunidade no primeiro tempo de definir, ou achava que tinha definido o jogo, né? Porque faz o 2-0 já no segundo tempo. Mas aí o Renato Gaúcho com 2-0 começa a ser o Renato Gaúcho. Ousou, botou o time para frente, colocou Adson, colocou Spinelli, colocou Andrés Gomes, colocou o Hugo, né? Depois ele colocou ali atrás também. Ele fez várias alterações, tirando o lateral direito, tirando o volante, botou o time para frente. Nuno Moreira, boa, Zé, boa. Botou o Nuno também, que entrou bem, inclusive ele bate o escanteio, né? Enfim, o Vasco foi pra frente, mais naquela coisa assim, do Vasco que não desiste, da torcida que é o time da virada. Mas não tava criando nada, Vasco pessoal. Que virou só indo pra frente, não criava no campeonato, nada. Inclusive contra os times que estão no pelotão da frente, né? Por incrível que pareça. É Palmeiras, é São Paulo, é Fluminense. Parabéns pro Renato. Conseguiu reverter, para mim, um erro que ele comete no início do jogo. Acho que ele poderia botar um time um pouquinho mais com características ali ofensivas. Não é todo mundo para frente não, mas poderia botar uma peça diferente ali, na minha opinião. Escapou de perder e de tomar uma goleada, por isso que eu acho que o Flamengo vacilou. O treinador, volta a dizer, o Leonardo Jardim falou assim, a culpa é minha, a responsabilidade é minha, mas eu penso que quando eu faço as mudanças é para haver uma melhora, para a coisa acontecer. E quem entrou, não entrou bem, não resolveu. Aí eu estou falando de Bruno Henrique, o Alacian, Saul, De La Cruz. Ele só fez 4 substituições, porque ele usou os tempos, então não conseguiu fazer a quinta, né? E me parece que quem perdeu espaço com ele é o Everton Cebolinha, porque entrou o Alacian, entrou o Bruno Henrique, entrou todo mundo e o Cebolinha ficou no banco. Tem uma coisa impressionante, né? Só uma coisa, Pascoal. O cansaço do Flamengo, é evidente. Mas tem um cansaço e tem... E outra coisa, sinceramente, eu não tinha entrado com o Alacian. Entrou e deu tudo errado para ele. Frouxo na marcação. Eu garanto que se fosse Everton Cebolinha naquela marcação, era outra situação, né? Eu acho que Leonardo Jardim tem que repensar isso. Acho que tem que dar mais oportunidade a Everton Cebolinha. Não sei como é que tá os treinamentos. Talvez o cara esteja até desinteressado, né? Também o modo de jogar dos times do Leonardo Jardim. A crítica, nesse momento, ao trabalho do Leonardo Jardim é que o time do Flamengo é muito permissivo. Tem aquela característica que às vezes a gente coloca num time de futebol. Este time joga e deixa jogar. O Flamengo não está deixando jogar demais, não, Pascoal? Bom,
o modo de jogar do treinador do Flamengo é muito claro desde o Cruzeiro. Entrou na marcha lenta. O Jorginho saiu cansado, porque estava voando. Aí o Saul entra... Não precisa. Tá, o Arrascaeta fez falta. É claro que o Arrascaeta faz falta. Não, muitos desfalques ontem, né? Puxa vida, se o Arrascaeta não faz falta. Claro momento, que ele faz falta. Qualquer time. O Carrascal faz falta. Claro que o Carrascal faz falta. Paquetá faz. Todos esses caras Mas fazem. não é incomparável? Mas é exatamente isso, Zé. Aí que você me ajudou. É isso que eu preciso pra você me ajudar. Porque é o seguinte, é o incomparável. E esses caras que entram têm que dar conta. Gostei dessa, Pascoal. Dá mais uma que eu... É o incomparável. Tem que dar conta esses caras que entram. Muito obrigado. Isso é quando tiver naquela fase legal. E eles entraram e não deram conta, né, Pascoal? Entendeu? Por quê? Porque o time do Flamengo... Foram 7 vitórias seguidas e agora o segundo empate consecutivo. Estava sendo incomparável. Esse aí, incomparável. Ontem, o time deu uma freada. Não sei se é porque cansou. É um time que estava cansado. Porque o Léo Jardim faz as alterações, ele não faz tudo, ele faz 2, 3 no time que começa. Percebo que alguns jogadores ontem estavam realmente muito cansados, especialmente no segundo tempo. No segundo tempo, quando o Vasco começou a mudar o time, começou a botar o time para... Quando entrou esse Andrés Gomes, os caras do Flamengo falaram, Jesus, entrou esse Curisco aqui, como é que eu vou marcar? O Adson começou a só tesourar para cá, corta para cá, corta para lá, e os caras não entendendo muito bem o que estava acontecendo. O Alexandro cansou demais no final do tempo. E não saiu. O Alexandre já estava cansado no comecinho do segundo tempo, ele já estava sofrendo. Então, o Alexandre estava sofrendo. Esse é o lateral do Brasil na Copa. Não, só para saber. Entendeu? Sofreu demais. E já não é... Desculpa, Pascoal. E não é de ontem, não. Não, pessoal, isso aí eu discordo. O Alexandre não vem fazendo partidas ruins com a camisa do Flamengo. O Alexandre vem mantendo uma média ali. Para mim, ele vem jogando bem. Não é à toa que ele está sendo convocado para a seleção brasileira. Você pode até discutir se você quer Alexandre em uma seleção brasileira ou não. Isso aí você pode discutir, sem sombra de dúvida, né? Até porque a seleção brasileira aqui a gente sabe como é, né? Cada cara tem o seu jogador de preferência, né? Jogador de seleção brasileira, a gente sabe que às vezes não é o jogador que está no bom momento, às vezes não é aquele jogador que a gente quer na seleção. Mas para mim, pessoal, ele vem fazendo boas partidas com a camisa no Flamengo, né? Como eu disse, você pode querer ou não querer numa seleção brasileira, mas no Flamengo vem jogando bem. Concordo, no segundo tempo ele deu uma queda de rendimento muito grande, mas também eu entendo a sua queda de rendimento. A partir do momento que o cara vem numa sequência de 9 jogos, pessoal. Eu acho que, se eu não me engano, Ayrton Lucas, desse 9, jogou 1 como titular. Então o cara é um cara ali que... Vamos lá, se eu não me engano, na Copa do Mundo são 7 ou 8 jogos para você ser campeão. 7, 8 jogos. Então, é uma discussão que a gente não vai discutir aqui. O que a gente vai discutir aqui é que ele vem fazendo, sim, boas partidas com a camisa do Flamengo. Eu até acho que poderia ter sido substituído ontem. Caiu muito de rendimento, cansaço, mas não foi só ele. Vários jogadores do Flamengo. Sentiu, pessoal. Vários jogadores do Flamengo, a gente percebeu que tava com a perna pesada. Tava com a perna que a gente dizia, esse aí não vai terminar o jogo, esse aí vai sair, e foi o que aconteceu, né? E outra coisa, os jogadores que entraram não corresponderam, né? Saul entrou caindo em cima da bola. O Alacian já entrou cansado, não sei como o cara jovem, novo, né? Eu não sei como é que ele entrou. Pessoal, o segundo gol do Vasco, ok, tem a falha de marcação lá dentro da grande área, tem um impedimento que para mim é impedimento, mas o Alacian frouxo na marcação. Marcou a distância, 3, 4 metros para o cara fazer o cruzamento, e todo mundo sabia o que eles iam fazer. Os últimos lances do jogo, vocês iam que o Vasco ia fazer o quê? Bola na área, né? Faltou o quê? Eu não vou dizer aqui que faltou o treinador orientar. Talvez o treinador orientou, né? Talvez na hora que ele foi entrar, o treinador, você vai fazer a beirada de campo, não vai deixar os caras avançar, não vai deixar cruzar. Aí aqui uma pergunta. Inclusive, aí Zinho, né? A galera aí questionou.
Cadê Everton Cebolinha? De duas, uma. Ou ele tá treinando muito mal. Surgiu boatos, né? Que Everton Cebolinha queria deixar o Flamengo. Que Everton Cebolinha vai deixar o Flamengo. Não sei como é que tá a questão dos treinos dele. Mas pelo que eu percebo aí, ele deve estar treinando mal, pessoal. Porque não tem cabimento o Wallace entrar e outra. E não entrar Everton Cebolinha. O Wallace entrou mal. De La Cruz, mais ou menos. Saul caindo em cima da bola. Bruno Henrique não fez nada. Então, dito isso, o Flamengo foi castigado, né? Podemos dizer assim, castigado, né? Não fez uma partida como a gente esperava. Agora sim, acho que faltou um pouco mais de tranquilidade, né? Faltou um pouco mais, pessoal. A partir do momento que o Flamengo fez 2-0, só entregou a bola ao Vasco. Tome. Não tocou. Ok, criou uma situação ou outra, mas não tocou a bola como fez contra o Atlético Mineiro. Não soube se aproveitar do desespero do Vasco, né? Depois de estar 2-0. Eu acho que isso aí foi que me espantou, né? Mas também não vou aqui estar criticando o treinador do Flamengo como muitos já estão questionando, né? Ah, mas o Flamengo joga e deixa jogar. Não é bem assim, pessoal. Não é bem assim, né? O Flamengo joga. A estratégia de Leonardo Jardim tá na cara. Tentar fazer um gol do início. Tentar fazer outro. Quando faz o segundo, recua um pouco. Até porque o time tava desgastado. Até porque é desgastado essa temporada. Até porque vai ser 25 dias. Se eu não me engano, vai ter 9 ou 10 jogos. Em 25 dias. De 3 em 3 dias vai ter um jogo. Até a parada para a Copa do Mundo. Então, não tem como você não desgastar. Então, não adianta você querer. Fez 2-0, pessoal, e continuar martelando. Continuar tentando fazer o terceiro. Não. Eu entendo. Principalmente nessa fase, né? Principalmente nesse momento de competição. Principalmente de o Flamengo vindo ali com vários jogadores lesionados. Sem opção no banco de reserva. Ah, mas como é que você disse que não tem opção? Claro. Quando eu digo que não tem opção, pessoal, é porque não tinha uma opção para Arrascaeta. Jogou improvisado o menino, né? Não foi bem. Deu um passo ali para Pedro, sofreu o pênalti, mas para mim ele não foi bem, né? Mas agora é focar, agora é a Libertadores, né? Ir para, se eu não me engano, é a Colômbia, Independiente Medellín, trazer essa classificação de lá que sem sombra de dúvida o torcedor do Flamengo vai ficar feliz, né? Sem sombra de dúvida, uma classificação fora de casa, ganhar uma partida. Ah, mas ganhou de 4-1. Pessoal, não se iluda, ganhou de 4-1 aqui, lá é outra situação. Lá é sempre complicado fazer os jogos lá. Mas eu acho que o Flamengo tem condição de ir lá, trazer os 3 pontos, né? O Flamengo vem de um empate aí contra o Estudiantes. E esse empate ainda ali coloca na liderança do grupo, mas se ganhar praticamente está classificado. Flamengo que esse ano tem tudo para fazer a melhor campanha no geral, pessoal. Para isso precisa o quê? Ganhar esse jogo lá contra o Independente e depois fazer os dois jogos aqui no Maracanã restante e vencer, né? Vencer e convencer. Vencer e fazer uma boa partida. Vencer e ter desempenho. Se o Palmeiras vacilar, quando eu digo vacilar, pessoal, o Palmeiras não fazer a primeira campanha, né? Porque todo ano o Palmeiras é melhor campanha. Não quer dizer nada. Mas se o Flamengo fizer, eu digo uma coisa a você de certeza. Decidir no Maracanã vai ser complicado para esses times, viu? Uma coisa é... Isso aí quer dizer grandes coisas? Não quer dizer não. Só que um time, por exemplo, o ano passado o Estudiantes faz a primeira aqui e leva para lá a segunda, coloca mais em perigo, né? O Flamengo fazer a primeira lá e trazer para o Maracanã para decidir no Maracanã é outra situação. E tomara que o Flamengo faça a melhor campanha aí no geral, né? Então é isso, pessoal. Deixa sua opinião aí nos comentários. Peço aí quem for novo aqui no canal Mengão Malvadão, né? Se inscreva, deixa seu like, hype o vídeo e até a próxima, pessoal.